Vambora, pessoal, vambora. Montes Claros, Minas Gerais, Minas Gerais. Posto Dom Pedro. Vambora, galera. 6 horas e 35 minutos. Parei ontem aí às 6h30. Sendo que era pra mim ter parado aí umas 5h30. Dava tempo, dava pra mim ter andado aí. Apesar que aí pra frente é ruim de lugar pra parar, viu? Você vai achar lugar pra dormir aonde? Lá na Barrocão. Tem uma limpada de para-brisa passada de uma água nele ontem por dentro. Tem que pegar um pano hoje. Aí você pegar um pano seco. Passar pra tirar as marquinhas da onde eu limpei. Tá vendo que tem tipo uns risquinhos, pessoal, aí na coisa, ó. Quando pega o reflexo do sol, ó. Na hora do almoço eu vou fazer isso. Tem uma geral ontem nesse vidro por dentro. É um tal de junta poeira, pessoal. E o boi do encarregado. E o boi do encarregado, ele mexe com o caminhão no pátio. Às vezes fazer uma coisa que precisa fazer no caminhão e ele deixa o caminhão no pátio parado com o vidro aberto. Aí chega outro caminhão ou sai caminhão, enche a cabine de poeira. Enche a cabine de poeira, pessoal. Passei ali ontem, os tamanduá estavam cumprindo a lei do descanso. Provavelmente eles devem ter ido pegar um gorduroso, estavam tranquilo. Apesar que eu tava dentro da lei, né, do horário. Aí eu queria ter saído mais cedo daqui. Porque depois que você... lugar mais tranquilo pra você pegar um gorduroso pra você fazer, né? Pra comer não, mas pra você mesmo fazer ali. É lá no Posto Paizão.
o sol, pessoal. Ó o asfalto. O bicho até brilha, galera. Isso aí é um sabão. Se der um chuvisqueiro, o caminhão chega a patinar na subida. Não tem segurança nenhuma. Só buraco, galera, só buraco. Só buraco, pessoal. Pegar o papel higiênico, pessoal. O papel higiênico é melhor do que o pano. O pano, se ele tiver alguma... O pano, pessoal, se ele tiver alguma impureza nele, já é motivo, pessoal, para ele impregnar o para-brisa. Porque como eu tenho tipo um spray que eu faço aí, um detergente neutro, eu jogo ele no para-brisa, eu forro, jogo ele, e aí eu faço o que? Tá vendo como é que melhorou? Eu jogo ele e aí eu limpo ele com aqueles rodinhos. Aqueles rodinhos pequenininhos, pessoal, de limpar a pia, de lavar a louça, de limpar a pia. Eu tenho um rodinho aí que eu carrego ele junto, que já é pra esse fim mesmo. Só que ele fica as marcas onde você passou o rodinho. Fica as marcas onde você passou o rodinho. Aí Grão-Mogol 120 km, pessoal, tá vendo? O município de Grão-Mogol é grande, hein? E aí se você passa o pano,
Se ele tiver uma impurezinha no vidro, no pano, pessoal, ele mancha o vidro. E você não vem se limpar, rapaz. Aí o boi mexe com o caminhão, ele larga o vidro do caminhão aberto no pátio, enche o caminhão de poeira por dentro, e além do para-brisa também. É um soberano mesmo, viu? E esse para-brisa que não é original, pessoal. Tentaram assaltar aí ali na BR-135, pessoal. Depois do último pedágio ali. Bem no dia da eleição. Na véspera da eleição. Tacaram a pedra no para-brisa. Pegou do lado do passageiro ali. Aí trocou esse para-brisa aí, não é original de fábrica. Só que eu não parei, eu vou parar? Eu não sou doido? Vai resolver alguma coisa? Não, se eu tô com um gospe-fogo na cintura, eu parava. A hora que ele colasse na porta do caminhão, eu já picava chumbo pra cima. Eu só parava e esperava ele vir, que nem babando. Na hora que ele vinha, eu já chamava no dedo. Já chamava no dedo. Só que aí eu não parei. Fui parar em Montes Claros, tinha que abastecer. Eu tirei foto e mandei pro Soberano. Bem na véspera da eleição desse governo atual. Eleição para federal. Já começou já cedo, né? Antes de... Isso foi no primeiro turno, viu? É só aquela cervejinha. Tem um vídeo aí no canal aí, pessoal, desse fato ocorrido aí. Pelo menos cumpri a lei de ontem pra hoje também, pessoal. Eu vou tranquilo. Vamos ver se nós chega até Jaguaquara hoje.
essa serra aí vai estar tranquilo, né? Muitos veículos saíram 4h30, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Então tá um pouco mais tranquilo. Ali em Barrocão eles gostam de ficar meio por ali também, viu? Eles gostam de ficar meio por ali também. Barrocão. E aí você se lasca aí, galera. Você se lasca, 11 horas parado. De agosto de 2025, pessoal. Ó o sol. 6 horas e 53 minutos.
tinha até brilha, galera, era um espelho. Esse daqui, quando bate um chuvisqueiro, mais liso do que graxa, do que óleo. Aí o pessoal tem comentado sobre o negócio da concessão da BR-251. Da concessão da BR-251. Como você andar ali não, pessoal, você tem que andar pro acostamento mesmo. Pois acha ruim não andar no acostamento. Então, o leilão da concessão pode ser agora em dezembro, segundo, né, a primeira rumores que saiu na época. O leilão agora em dezembro. Aí a concessionária em 2 anos ela ia trabalhar na implantação das praças de pedágio. E aí depois disso que iria passar a ter investimento na rodovia. Então, pessoal, nós esperar investimento nessa rodovia só em 2028. Porque 2026 e 2027 a concessionária que ganhasse a licitação, ela ia trabalhar construindo as praças de pedágio. Aí 2028 que ia ter investimento na rodovia. E isso foi os primeiros rumores que saiu aí, os primeiros comentários na época aí. Foi isso daí. Então, se nós tivermos a esperança de melhoria nessa rodovia, mesmo antes de 2028, nós não vai ter investimento na rodovia só a partir de 2028. Até lá nós se lasca. Você imagina até 2028 essa região de Francisco Sá aí, bem dizer de Barrocão, né? Mas vamos apanhar Francisco Sá até Montes Claros. Vai estar na terra, né? Apesar que o DENIT, o bom samaritano, né? O bom samaritano investe na rodovia, dinheiro público, né? Bom, apesar que agora não tá tendo nem pra gasolina do Tamanduá, né? Avisa o formigueiro, lá vem Tamanduá. Avisa o formigueiro, lá vem Tamanduá. Então não vai ter dinheiro pro bom samaritano tá investindo, né? Apesar que no estado da Bahia tem, né? No estado da Bahia teve dinheiro. Olha aqui pra você ver, pessoal. Ó. Isso porque eu tô andando com acostamento, hein? Isso porque eu tô andando com caminhão com acostamento, hein? É feio, ele tá parecendo a terra já, pessoal. Ó, pessoal, não tem como, você tem que andar pelo acostamento mesmo. Ó.
descaso, um desrespeito com o transporte público. Transporte público, quer dizer, transporte que movimenta o público também. Porque o povo se lasca nesses ônibus aí. Mas com o setor de transporte, pessoal. É o que movimenta a economia do país. Não adianta produzir se não tiver os caminhões para transportar. Movimenta o país. Se o caminhão não transportar, o governo não arrecada imposto. É igual eu falo, tem carga aí que a pouco aí é 50 mil reais de imposto. Eu vou olhar na nota fiscal minha, pessoal, aqui e vou falar para vocês depois. Essa carga que eu tô levando aqui, mais ou menos de imposto, ela custa aí mais ou menos pro governo, com os cofres públicos, uns 50 mil reais. Você imagina aquela uma ali carregada de carro. Quanto que não é imposto? Imagina quantos caminhões, milhares andando por dia, carregado. Então não é só a lei dos impostos de transporte, de frete. Tem as cargas também, pessoal, que é muito dinheiro. É uma máquina de fazer dinheiro. Imposto pro governo, que é os veículos, os caminhão. E é um relaxo desse jeito, um descaso no setor de transporte. Eu mesmo poderia ter parado a hora que eu parei ontem, 6h30, não, 19h30, 7h30, 19 horas e 30 minutos, parei ontem. Eu poderia ter saído 4 horas da manhã, eu teria descansado aí bem 19 horas. Eu poderia ter saído 4 horas da manhã ou 4h30. Uma hora dessa eu tava 100 km pra frente, pessoal. Quando fosse 10 horas da manhã eu já tava lá em Montes Claros, lá em Divisa Alegre. Passava, ia só pegar um gorduroso depois do Poço Paizão, hein? Passava o Poço Paizão, ia só pegar um gorduroso lá pra frente, pra você ver. Eu dormia lá em Tatinho hoje. Saía 4h30 da manhã, 5 horas. Às 4h30 faltava 50 km pra chegar em Salinas, uma hora dessa, ó. Olha pra você ver que maravilha. Nove e meia, máximo aí 9h30 eu tava passando lá em Divisa Alegre. Tá vendo pra vocês verem? Eu dormia lá em Tatinho hoje. Saía de Tatinho. Dava pra dormir lá na divisa, estado de Pernambuco. Se eu quisesse, olha pra você ver, isso tudo dentro da lei. Aí depois inventaram essas 11 horas de lei obrigatório parado aí. Isso aí só foi pra ferrar a vida nossa, ferrar a vida do autônomo. Nada de trazer benefício.
muitas vezes, às vezes tem pessoas aí que comentam: ah, mas as transportadoras não deviam se unir, não sei o que. Muitas vezes, pessoal, infelizmente, é uma triste realidade. Muitas vezes pode ter transportadora grande por trás disso, envolvida nisso. Você fala: ah, mas como isso? Eles não são doidos? O caminhão ficar 11 horas parado? Pessoal, se as grandes transportadoras quebrar os autônomos, quem que vai ficar com as cargas? Se quebrar o autônomo, ele vai trabalhar do quê? De empregado, de motorista, igual eu tô aqui. Então, muitas vezes a gente vê essa situação aí, pô, o caminhão ficar 11 horas parado, 3 horas a mais por dia. Aí você põe 10 caminhão, o transportador que tem 50 caminhão rodando, ou a transportadora que tem 100 caminhão rodando. Nossa, que prejuízo. Às vezes, pessoal, prejuízo é sim, mas muitas vezes a gente acha, como às vezes muitas pessoas comentam aí, né, que as transportadoras tinham que se reunir, tinha que, né, cair em cima do governo para voltar ao horário normal e tá, não sei o que. Muitas vezes não, pessoal. Muitas vezes é igual nós fala, tem transportadora grande envolvida nisso daí, por detrás disso. Porque igual eu falei, se eles quebrar os autônomos, é mais frete para eles. E se os autônomos quebrar, vamos pôr aí, vamos pôr aí 1000 caminhão, 1000 motoristas aí, quebra os autônomos, por causa de não aguenta pagar os impostos, pagar as contas, parado 11 horas, fica doido em porta de empresa para carregar, doido para descarregar, chega no final do mês ele não paga nem a prestação do caminhão direito. Vamos pôr aí 1000 motoristas, 1000 autônomos aí, caminhoneiro aí que fale, que quebra. O que acontece, pessoal? É 1000 caminhão a menos rodando para atrapalhar eles, entre aspas, né, no bom sentido, não na maneira minha de pensar, mas na maneira deles de pensar. Pô, né, vai ter 1000 caminhão a menos e vai sobrar 1000 motoristas para trabalhar para nós. Você tá entendendo qual que é a jogada? Então muitas vezes a gente pensa isso daí também, e tem muitos que comentam aí, as transportadoras deviam se reunir, não sei o que, blá blá blá. Não, pessoal, muitas vezes as transportadoras grandes, elas que estão envolvidas nesse esquema aí de 11 horas, para derrubar os outros mesmo. É o objetivo, muitas vezes. E eu falo muitas vezes, mas nesse caso eu acho que tem certeza. Porque tem transportadora grande aí, tem transportadora que apoiou esse governo atual que tá aí. E não existe almoço grátis, pessoal. Não existe almoço grátis. Besta você que achar. Besta é aquele que acha que tem alguma coisa que não tá tendo uma conta a pagar depois, não vai ser beneficiado de alguma maneira. Não. Ninguém não faz nada de graça pra ninguém não, pessoal. Até se o cidadão passar perto de você, falar bom dia e dar um sorrisinho, você toma cuidado que pode vir o golpe depois. É a realidade. Toma cuidado que o golpe pode vir depois. Hoje em dia não existe nada de graça não. Se elogiar você, corre de perto porque tá com algum interesse. Ou pedir dinheiro emprestado, alguma coisa assim. Ninguém, nem parente, até parente, se elogiar muito você, toma cuidado que vem o golpe. É a verdade, pessoal. E tem transportadora que apoiou esse governo atual aí. Eu não vou dizer, não só em palavras, mas provavelmente financeiro, campanha de eleição. E aí você acha que qual o motivo? Falando, apoia você, mas você tem que dar uma força aí pra nós, ver se nós quebra esses autônomos. Rapaz, o Brasil não é pra amador. Olha o tamanho da cratera de buraco. Olha o outro aqui do lado esquerdo, ó. Acabou, né, o jogo? Aí, ó. Olha o tamanho. Cadê
a manutenção, não tem dinheiro, né? A gente sabe que é só fogo de paia, vamos dizer assim. Fuça e fala, nossa, tá naquela pressão. Não, depois abandona o total, pessoal. Depois você vem a conta pra você pagar. Não existe, galera, não existe. Inocente é aquele que acha que existe almoço grátis. Alguém tá pagando a conta. Alguém tá pagando a conta. Ó, o radar do lado de buiaram ele, pessoal. Não existe mais. Mas nem o cobre não sobrou. E pela plaquinha ali dos 60 ali, já tombou o outro aí depois daquele dia, hein? Daquela outra vez, né? Passou por aí que tá, esse tava aí passando a carga. Quantos anos, pessoal? Há quantos anos? Essa serra de Francisco Sá aqui não era para ter a terceira faixa na subida e na descida? Como se diz, não precisa o que tem 2 neurônios funcionando aí sabe o que eu tô falando, Milhões do dinheiro público jogado no ralo do lixo, obra investida em outro país, Cuba, Venezuela, os milhões que a Venezuela deve para nós, a dívida dela foi perdoada pelo governo aí. O de Cuba, a garantia foi charuto. Estádio de futebol que tá lá hoje parado porque não tem time nem de primeira divisão. Não podia ter pegado um dinheiro daquele e construído a terceira faixa na subida e na descida e área de escape, caso o veículo perdesse o freio para ele poder entrar. E quantas vidas não teria sido salvas nessa BR-251? Quantas vidas não teria sido salva? A gente fala, pessoal, que a família que perdeu seus entes queridos, família destruída, enquanto você vê o dinheiro sendo gasto jogado no ralo, no lixo, em outro setor que não teria necessidade, Não estou dizendo que eu sou contra Copa do Mundo ou porque não sei o que, não. Mas cada vez, primeiro as suas obrigações de casa, depois você vê outras coisas. E qual o dinheiro que foi investido em outros países aí. Pra que foi fazer obra em outro país, sendo que tem o Brasil precisando? Beneficiou quem? Beneficiou outro país. Gerou emprego em outro país, ainda não recebeu o dinheiro que foi emprestado ainda. Cuba deve pro Brasil até hoje, Venezuela deve. Procura pesquisar para vocês verem quanto que eles devem pro Brasil. Bilhões.
É dinheiro nosso, meu, seu que tá assistindo o vídeo aí, ó. Os mortandelos aí, os trouxa que ainda defende ainda. Quem fez isso. Que pra mim não é falta de conhecimento, é falta de vergonha na cara mesmo, falta de caráter. Fica imaginando que um cidadão desse pensa pro futuro de uns filhos dele, do neto dele. Que mundo que quer deixar. Ainda defender uma coisa dessa ainda. Pesquisa aí pra vocês verem. Só olhar aí. Quem que é os mais velhos aí sabe do que eu tô falando também. Já presenciou tudo isso, não precisa nem pesquisar. E sabe decor de ponta a ponta. Pra que isso? Igual esse negócio, a Gerdau mesmo anunciou que não vai investir mais no Brasil. Por quê? Por causa do aço da China, parceria do Brasil com a China. Tá, o aço da China tá entrando no Brasil mais em conta. E aí? Porque vem de lá pra cá com imposto mais barato do que o aço daqui. A Gerdau, o aço da Gerdau, ela paga mais imposto. E vem o da China mais barato, paga menos imposto. Tá beneficiando a China, tá gerando emprego na China e tá ferrando com a vida do povo brasileiro, com as empresas brasileiras e o emprego do povo, né? Que muita gente aí tá correndo o risco de perder o emprego aí, eu falo no caso da... Só falando só da Gerdau, pessoal, que eu vi isso daí a matéria. Aí, ó, pessoal. As plaquinhas de 60 por hora, só faltou esgrudar uma na outra, colocar uma do lado. Olha lá, aquelas duas lá do lado esquerdo, ó, pra você ver que é o dinheiro público jogado fora quando nós fala. Que eles ficam arrumando coisa pra dizer que estão trabalhando, que é o gabinete de emprego, olha lá, ó. Do lado de lá, ó. Uma placa tá tampando a outra, ó. Dá uma olhada lá, ó. Uma tá tampando a outra de 60 por hora. Essas duas aí do lado esquerdo, as duas é 60 por hora. Olha lá, uma tampa a outra, pessoal. Agora, qual é o motivo de colocar uma placa dessa? É para apresentar gasto? Para justificar o gasto? Será que é isso? Ou para dizer que está trabalhando e está fazendo alguma coisa? Porque aonde que existe uma justificativa dessa, numa distância de 50, 100 metros, ter 6 placas de 60 por hora? No caso, aquela ali, uma está tampando a outra, porque não tinha lugar para colocar ela. Ué, mas será que ninguém não viu? Falou, não, mas não tem necessidade de colocar a placa no lugar daqui, já tem lá, ué. Ou é para justificar o gasto que foi investido? Pode ser isso também, né? Gastou tanto com sinalização, não sei o que, blá blá blá. Mas na verdade não é que gastou, né? Jogou o dinheiro fora, no ralo do lixo. Porque ali é uma placa ali, uma tá tampando a outra, ué. E tem muitos assim. Aí gastou tanto, 200, 300 mil reais de sinalização, de placa. Mas tinha necessidade de gastar isso? É o que nós fala, pessoal. É o dinheiro público, ó, tamanduá. E estão em dois ali que eu vi. E o que tá de cabeça abaixo pode ver que tá Pode ver que tá lá só no tecladinho lá e metendo a caneta, pessoal. Se ele pegou algum aí pra cima e subindo aí naquele pedacinho de acostamento. Olha o outro mosca de padaria, pessoal. Onde ele vai indo? Dá uma olhada. Aonde ele vai indo? Dá uma olhada. Ó. Aonde ele vai indo? Dá uma olhada. Será que ele não tá enxergando que tá a fila? Ó. Mosca de padaria. Deve estar indo na casa cheia de luzinha da caminhonete lá da Mitsubishi lá. Eu não facilitei a ultrapassagem. Eu saí porque esse aqui abriu porta na faixa contínua e veio outro de encontro, ó. Esse mosca de padaria aqui também. Será que ele não tá enxergando, tá um comboio? Ele vai pra onde? Se ele passar eu, vai mudar alguma coisa na vida dele? Não vai mudar nada. A não ser que ele jogar aí na faixa esquerda, dá uma de doido e ultrapassar todo mundo. Aí eu falo que vai mudar alguma coisa.
Mas fora isso não vai mudar. Você tem que ficar ligeiro, pessoal, que esses horários de manhã, essas coisas, daqui até Barrocão, você tem que ficar ligeiro, você tem que tomar cuidado. Aqui numa dessa, ó, farol apagado, ou se tava transitando naquele pedacinho ali, pessoal, e ele mete a caneta, aí um vai dirigindo e o outro vai no banco do lado e toma, ele multa. Porque mesmo sendo de dia pista simples, é obrigatório o farol estar aceso. Pista dupla não, mas simples é obrigatório o farol estar aceso. Olha o outro mosca. Ninguém tá dando caminho, ele jogou do mesmo jeito. Como se diz, não é que não tá dando caminho pra ele porque tá pagando raiva, não. Depender de mim, eu ajudo qualquer um. Vai embora. Você tá com pressa? Vai embora. Você tá andando mais do que eu? Vai embora. Você tá mais leve? Olha lá, ó. O mosca onde foi. Olha lá. E a carreta abriu porta. Agora imagine se desce o outro lá pra cá, pessoal. Aonde ele vai espremer? Tá lá em cima, o que tá lá em cima, lá na frente, lá que tá pagando raiva. Se eles pegar ali, pessoal, um ajudando ali e você ultrapassando, eles metem a caneta do mesmo jeito. Porque a faixa é contínua. Cadê a bendita terceira faixa? Ó? Sobe 5 por hora, é obrigado todo mundo subir, pessoal. A 5 por hora atrás dele, ué. Eles esqueceram que pra eles inventar a lei, obrigar nós a ficar 11 horas parado, eles têm que investir em rodovia. Nós tem lei para cumprir, nós tem horário para cumprir. Como se diz, não sei quem que é o culpado disso, mas nós tem lei e tem horário para cumprir. Ó, eu cobro de você isso, beleza, você tem que me dar estrutura para você cobrar de mim. Você tem que me dar estrutura para cobrar de mim. Ó, fulano, eu quero isso, beleza, igual meu patrão, ó. Márcio, dia tal, produção, tá, média de combustível, tá, mas e aí? E aí? Para isso você precisa me dar estrutura. Eu preciso que o caminhão esteja manutenção em ordem. Eu preciso de tempo na minha viagem para me poder fazer uma média boa de combustível. Você vai me dar tudo essa estrutura? Vai. Então vamos embora, vamos fazer. Faça a sua parte que eu vou fazer a minha. Agora, é o mínimo que nós esperamos das autoridades brasileiras, do governo estadual, municipal, federal. É o mínimo que nós esperamos deles, é isso daí.
Pô, não, porque não, vamos jogar, tem que cumprir, porque tem que parar 11 horas, tá? E depois? Vocês vão dar estrutura para nós? Vocês vão investir na rodovia? Vai investir em terceira faixa? Tem lugar de apoio para nós poder pernoitar? Aí o Mosca aí, agora ele não tá, acabou a pressa dele, acho que era só ultrapassar eu. Então, pessoal, cadê a estrutura? Mesma coisa, para mim cobrar alguém, eu tenho que fazer minha parte. Ó, ainda tem outra fila lá na frente ainda, pessoal, e hoje é uma tristeza. Sábado, sexta, sábado, domingo, pior é que aumenta muito o número de veículos. É o que eu sempre falo, os veículos passam aqui no final de semana e vai descarregar no meio de semana no Nordeste. Eles carregam no meio de semana, se eles conseguirem carregar no meio de semana, no final de semana eles estão passando aqui de volta. Por isso que aumenta muito o número de veículos. Muitos veículos que saiu do sul na quarta-feira, saiu terça, aquela região sul, Paraná, tudo Santa Catarina que tá passando. Eles vão passar tudo no final de semana. E volta tudo no final de semana se eles conseguirem já descarregar. Ó, seu Zé. E volta tudo no final de semana de volta de novo. Ah, não é porque nós quer, pessoal, é a programação, é a logística. Ó, o Mosca de padaria, galera, onde foi? Olha lá. Girar não girar, hein? Só porque eu falei que ele acabou a pressa dele, acho que ele escutou, hein? Eu acho que ele escutou. Eu acho que ele escutou, pessoal. Ele falou, esse cara tá me tirando, mano. Esse cara tá me tirando, mano. Falar que eu sou tranca-rua, hein? Olha aí, pessoal. Voou pedaço de campana aí de lona de freio. Aí corta um pneu violento, hein? Então eles têm que fazer a parte deles, pessoal. Ah, não, mas então faça a obrigação de vocês. Faça a obrigação de vocês. Cumpre a obrigação deles. Investe então. Quer cobrar? Investe. E eu sou a favor, pessoal, deles cobrar, tá aí, fiscalizar, eu sou a favor. Mas eles têm que fazer a parte deles. Olha aqui, ó, placa de 60 por hora, ó. Uma lá, duas, três, ó. Nesse pedaço. Você vai ver até ali embaixo, ali, quantas placas de 60 por hora tem. Ó, aqui, duas, uma tampando a outra, ó. 5, ó. Aí, mais outra aqui. 5, 6 placas, pessoal. Ó, mais pra cá, vamos ver, fiscalização eletrônica de novo, ó, vai contando. Ó, uma. Ó, a outra aqui, sabe que você não tá enxergando que é aquela ali? Precisa colocar a outra aqui. Olha lá, duas, uma tampando a outra, ó. Do lado direito aqui, ó lá, uma tá atrás da outra, escondida, igual lá embaixo, lá na Serra de Francisco Sá. Aqui já é município de Grão-Mogol, aí, ó. Uma escondendo a outra, ó. O que você me fala do negócio que isso não é um desrespeito com o dinheiro público? É duas coisas aí, na minha opinião. A primeira é para justificar o dinheiro que foi gasto. Não tem outra explicação. A segunda é para dizer que está trabalhando o gabinete de emprego. Não, mas lá está colocando placa, estão não sei o quê. Não tem outra explicação para isso, pessoal. Olha do lado de lá quantas placas de 60 por hora você vê. Sendo que se tivesse duas placas já seria o suficiente. Na verdade não vai ser duas não, uma só. Porque quando você vai tirar a habilitação, você aprende que a placa de trânsito, para que ela serve.
Fiscalização eletrônica, 60 km por hora, pronto. Ah, mas eu passei a ser problema seu, você passou a 70. A placa tá lá, tem a placa lá. Mas é uma só, mas tem. Pra que precisa de 10 placas, 5, 6? Você vê, uma escondendo atrás da outra. Esse é o respeito que tem com o dinheiro público. E não é só aí não, hein? Tem mais aí pra frente que é desse jeito aí que eu tô falando. Aí acontece alguma coisa ali, estraga uma placa, aí acaba estragando duas. Aí vem ali de novo colocar mais. E vai dinheiro embora. Uma plaquinha daquela ali deve custar aí uns 5, 10 mil reais aí nesse planejamento deles aí de investimento em rodovia, né? Não, gastou tanto de sinalização. Tem que justificar o gasto, tem que justificar. Para onde foi o dinheiro? Tem que justificar. Agora nós sempre fala, pessoal, o veículo tem que estar em boas condições para transitar na rodovia. Mas e a rodovia? A rodovia não precisa. O problema é o veículo, não é só a rodovia. A rodovia não é causadora de acidente também. A falta de investimento, falta de terceira faixa, falta de pista dupla, falta de sinalização. Aí não é não, não tem problema não, a rodovia não é culpada de nada não. É igual aqui, pessoal, eu saí ali do posto lá, o caminhão tá tudo normal. Se nesse pedaço que eu tô vendo, que eu tô andando aqui, que eu não tô vendo o farol do caminhão, se queimou uma lâmpada aqui e eles me parar, eles me multam. É porque tem lâmpada queimada, motorista. Mete a caneta, pessoal. O caminhão tem que estar em boas condições de transitar na rodovia. Pô, mas você tá andando de dia, que é uma outra coisa que não existe, pessoal. Não, tem que estar com o farol aceso durante o dia. Pô, você tá de brincadeira comigo, é? Você não enxergar um troço desse tamanho a quilômetro, pode dar entrada na aposentadoria, é. Você não tá enxergando mais nada, não, é? E se um caminhão desse tamanho você não vai enxergar ele, aquela rodinha do farol aceso você vai enxergar. Quer dizer, você não consegue enxergar uma carreta daquele tamanho carregada de carro, um exemplo, vindo, mas você consegue enxergar o farol dele, que é aquela rodinha. Olha aí, você não enxerga um troço desse tamanho vindo? É outra coisa, pessoal, que não entra na cabeça, não tem. Você fica tentando achar uma explicação para aquilo, uma justificativa, mas não consegue não tem jeito. As panelas de buraco aí, ó. Não tem como, pessoal, você não consegue. Você não enxerga um troço daquele tamanho vindo? Aí acho que eles ficaram com vergonha. Pista dupla, né, tiraram, né? Pista dupla você pode andar com o farol apagado, mas pista simples você é obrigado a andar com o farol aceso. Aí igual não encontrou eles, ele veio com. Além dele ver uma lâmpada queimada, o farol apagado, uma lâmpada queimada, pessoal, ele faz a notificação ali e a multa chega depois. Multou a plaquinha, aquelas plaquinhas refletivas, pessoal, se tiver suja, se a plaquinha refletiva tiver suja, eles multam. Teve um motorista que trabalha com nós lá, tem um caminhão lá. Tem um caminhão lá que não tem motorista, certo, pessoal? Não tem motorista certo. Um pega, o outro pega, um pega, outro pega. Aquela bagunça, falar o português mais claro. Já viu aquele dado? Cachorro que tem 10 donos morre de fome.
é desse jeito. Então aquele caminhão tem um caminhão lá que não tem motorista certo, é um truque. Ele não tem motorista certo. E aí o que acontece? Aí o motorista saiu, veio pra esse lado aí do Nordeste, acho que foi Bahia. E eles pararam ele, pessoal, ele tomou 4 multas nessa brincadeira. Placa refletiva suja, lâmpada de lanterna queimada, uma lâmpada. Só sei que nessa brincadeira tacou 4 multas nele. No caso, né, no caminhão, né? Mas era ele que tava. Quer dizer, resumindo, pessoal, é igual eu sair de Montes Claros ali, tá tudo em ordem. Se nesse pedaço aqui, nessa trepidação daquelas buraqueiras lá, se tiver uma lâmpada queimou uma lâmpada do farol da frente, por exemplo, e passou por eles, eles viu a lâmpada do farol queimada, ele só fala a placa pro outro motor, pro outro parceiro dele que tá do lado dele ali, e a multa chega depois. Sinalização adequada, lâmpada queimada, não sei o que, pronto, chega a multa lá. Então, quer dizer, eu não sou contra o trabalho deles, não sou contra a lei, mas desde que para cobrar de nós, faça a parte deles, aí sim. Cadê o investimento na rodovia? Nada. O investimento que nós falamos é construir terceira faixa, pessoal. Nós estamos em pleno 2025, 330 quilômetros. E esse sentido aqui que nós está indo tem 2 terceiras faixas. Vindo da 116 até Montes Claros, 330 quilômetros, não tem nenhuma terceira faixa. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço aí, Deus abençoe, boa semana, bom fim de semana. Qualquer resumo nós parece por aí, pessoal. Agora 7 horas e 37 minutos, 23 de agosto de 2025. Deus abençoe aí, bons. Qualquer resultado nós parece por aí, pessoal. Boa semana, bom fim de semana abençoado aí pra todos.